Uma das passagens bíblicas que eu sempre usei para nortear a minha vida é 2 Crônicas, capítulo 29. Pela grandeza de um rapaz de 25 anos de idade e da capacidade que ele teve para reestruturar não apenas a sua vida, mas a grandeza que ele teve para conquistar o respeito de sua nação, o respeito de sua família, o respeito das nações vizinhas e até mesmo seus inimigos olhavam para ele e o admiravam pela capacidade que ele conseguiu obter de um recomeço. Recomeçar, às vezes, não é muito fácil, porque às vezes vamos precisar de um bom período para investirmos identificando e corrigindo postura. É muito mais fácil construir do que reformar, do que reconstruir. O trabalho, às vezes, é maior, o desgaste é grande. Mas hoje eu quero ver com você, mais uma vez, o caminho que este rapaz usou, a maneira cuja qual ele se responsabilizou por coisas, por situações, cujas quais ele não havia feito nada para viver, mas ele se sentiu responsável, porque ele não tinha outra forma de lidar com aquela situação. Ou ele entraria num ambiente de culpabilidade, procurando boas desculpas para justificar aquilo que ele vivia, ou ele então recomeçava, ou ele enfrentava aquilo que estava diante dele, e obviamente ele poderia lidar com o fracasso, é verdade, ele não tinha nenhuma garantia de vitória antes de começar, mas ele seguia um caminho que me parece bem seguro. O capítulo 28 de 2 Crônicas conta a história do rei Acais, certamente um dos grandes reis de Israel. Acais faz um caminho bem ruim, é verdade, mas a nível de expansão, de tecnologia, seu reinado foi grande, até que ele sucumbiu à idolatria. Acais faz basicamente o caminho oposto ao que fez Naamã. Naamã sai da Síria e vai até Samaria ter um encontro com o profeta Eliseu. Sai de lá curado de sua lepra. Acais faz aliança com o rei da Síria e traz deuses. O Deus que Naamã disse que iria rejeitar, Rimon, é o Deus que Acais quer adorar, porque ele acredita que os sírios são vencedores porque seu Deus lhe dá vitória. Isso faz com que o reinado de Acais despenque, que a vergonha, que a humilhação, que o caos chegue até aquela nação. Ele morre no finalzinho do capítulo 28. E no capítulo 29, seu filho assume um trono falido, é verdade, um trono cujo qual as pessoas não vão respeitá-lo, um ambiente cujo qual a adoração é praticamente inexistente. Mas a maneira que Ezequias lida com essa situação é o que eu quero deixar de exemplo para você hoje. Você que precisa recomeçar em alguma área, você que não está satisfeito com os resultados daquilo que você está vivendo, independente da área da sua vida, mas não dá para entregar o jogo, não dá para esmorecer, você precisa dar um jeito de resolver essa situação. E aí nós vamos usar o exemplo claro estabelecido por este homem. Coloca para mim, por favor, 2 Crônicas 29, só o verso 8 e 9 por enquanto. 2 Crônicas 29, verso 8 e 9. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e o escárnio, como vós o estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Como pastor, eu tenho vivido um período de boa reflexão, e nas minhas reflexões eu comecei a perguntar a Deus o que eu, como pastor de uma igreja, gostaria de fato que essa igreja vivesse, que essa igreja experimentasse. Qual seria o sonho de um líder, de um pastor, para aquelas pessoas que caminham com ele? O que um pastor gostaria de ouvir em torno da reputação de suas ovelhas, da reputação das pessoas que caminham com ele? E mais, qual é o nível de responsabilidade e poder transformador que
que um pastor tem sobre as pessoas. Ele vai precisar entender isso com muita seriedade e de uma forma muito sóbria, porque senão, primeiro, ele pode transferir o mau comportamento das pessoas para a sua falta de habilidade ou para um erro cometido. É mais ou menos como um pai olhando o resultado do filho e muitas vezes se sentindo culpado pelas notas ruins que ele tira na escola, pelo comportamento inadequado que ele estabeleceu, pelas escolhas de suas companhias. Se um pai, se uma mãe não souber o que fez e não entender até onde vai a sua responsabilidade e o seu poder de influência, inevitavelmente essa será uma mãe frustrada, um pai frustrado e, por que não dizer, um pastor, um líder frustrado. Nós esperamos resultados positivos, nós esperamos crescimento, nós esperamos que cada dia os maridos saiam melhores para suas esposas de cada reunião eclesiástica, de que cada esposa saia melhor, de que cada empresário saia melhor, de que cada colaborador saia melhor, cada filho saia do culto, certo? Melhor, vivendo um estilo de vida cujo qual seus pais consigam ter paz, satisfação, se sintam orgulhosos, certo? De poder dizer, meu filho está fazendo isso. Todos nós temos a expectativa disso. Mas até onde vai a nossa responsabilidade? E que controle precisamos ter sobre o nosso desejo sobre isso? E sermos maduros o suficiente para entendermos que pessoas serão capazes de fazer suas próprias escolhas. O que nós precisamos é direcionar segundo a palavra do Senhor. Então nós temos algo precioso nos 2 versículos que eu te mostrei agora. Nós temos alguém que sabe onde está e o que está vivendo. Nós vamos ver a clareza cuja qual Ezequias enxerga o seu presente. Não interessa o passado. O futuro também ainda não é uma realidade. O que ele tem é o seu presente, o hoje, o agora, o aqui. O que ele tem são os recursos que podem ser poucos, podem ser insignificantes. O que ele tem é o apoio. Que apoio? Talvez não o que gostaria, mas o que tem que contar. A realidade dele. Ele consegue enxergar com muita clareza. E mais do que enxergar sua realidade, ele precisa mostrar sua realidade para a comunidade cuja qual ele está liderando. Então coloca o verso 8 e 9 de novo, só para nós entendermos. Preste atenção no que ele está fazendo. Esse indivíduo nos 2 versículos faz uma leitura do hoje. Pastor, o que você quer? Eu quero que você olhe para o seu casamento hoje e olhe para o seu casamento numa visão realista. Eu quero que você olhe para a sua situação financeira, certo? Segundo ela está hoje. Não é o que você viveu ontem, não é o que você espera viver amanhã. É você olhar para a sua vida com Deus hoje. Não é o que você fez em tal lugar, como operou, como você dirigiu, como as coisas aconteceram. Isso é passado. Se nós queremos viver uma vida extraordinária, nós precisamos ter uma visão clara do agora. Ele é claro nos 2 versículos. Note que ele está dizendo: por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. O reino do sul, certo? Composto de 2 nações. Samaria está ao norte, é o povo de Deus. Até Samaria vai vencer uma guerra contra Judá e Jerusalém nesta ocasião. Mas Ezequias tem uma visão clara. A visão dele é, certo, nós estamos debaixo de uma grande ira do Senhor. E por causa disso, ele os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Olha o que ele está dizendo: abra os olhos e olhem para aquilo que nós estamos vivendo. Olhe, avalie a situação de vocês, avalie a casa de vocês, a família de vocês, as finanças de vocês. É isso que ele está dizendo. Eu não estou passando uma visão minha, é o que Ezequias está dizendo. Eu estou mostrando para vocês uma realidade que pode ser dura, mas é nossa. Que pode ser difícil, mas é nossa. É isso que ele está tentando mostrar. No momento de dor, de crise, muitas pessoas optam por não enxergar a verdade, por procurar alguma forma de maquiar a realidade, porque ela é
dura. Você está enfrentando uma dificuldade para se manter no trabalho, no emprego. As coisas estão diminuindo, mas você não tem coragem de chegar em casa e de dizer qual é a realidade para sua esposa. Chamar seus filhos e dizer a realidade: nós não estamos vivendo um momento bom. Olhar para o seu casamento, olhar para a sua vida e ter a coragem de ter uma visão clara, nítida, mas real. Pode ser desafiadora, pode ser difícil às vezes chegar na igreja e chamar um líder e dizer: cara, nós estamos à beira de um divórcio, nós temos 30 e poucos anos de casado, mas não estamos vivendo um tempo bom, sabe? É olhar para seu filho que às vezes está com um comportamento que pode envolver drogas, sexo, rebeldia, mas às vezes você não sabe como resolver, e por não saber como resolver, o que você faz? Vista grossa, finge que não está acontecendo nada, porque você não quer encarar uma realidade, por ela ser dura. Às vezes você olha, a sua vida com Deus está uma droga, você vem para a igreja, não sabe nem porquê, mas não tem coragem de admitir isso. Ezequias está dizendo: eu sei onde nós estamos. Põe o verso 9: porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Preste atenção, porque ele sabe exatamente onde está. Isso é um bom começo. Mas mais do que saber onde está, é importante você conseguir descobrir o que te levou para essa situação. Porque se você não for capaz de descobrir o que te levou para essa situação, é só uma questão de tempo até você melhorar e piorar de novo, crescer e diminuir novamente. Saber o que te levou para aquela situação, ele já sabe onde estamos. Estamos num ambiente ruim, de humilhação, de perdas, de invasão, de morte, de destruição familiar, de perda de comunhão com Deus. Mas o que foi que nos levou para aquele ambiente? Você sabe o que foi que fez você cometer um adultério? Você sabe o que foi que fez você ficar endividado? Você sabe o que fez você parar de orar? Você sabe o que foi que fez com que seu filho ficasse com esse comportamento? Você sabe o que fez seus negócios caminharem para o que estão vivendo agora? Ah, não sabe não? Então, se você não sabe, você pode até receber a bênção e a ajuda de alguém que vai fazer com que o seu negócio novamente se erga. Mas se você não descobriu o que fez conduzir você para a situação que você estava antes, se prepare, porque é só uma questão de tempo até você viver a ameaça do caos novamente. Se não sabe o que fez seu casamento cair nesse esfriamento, nesse distanciamento, não sabe? Então tá bom. Então você pode ir a um congresso de família, você pode ir a um retiro de casais, você pode ir a um trabalho de libertação, mas fique tranquilo, porque isso será apenas um paliativo, é só uma questão de tempo até você ser assombrado por aquilo novamente, porque você não é capaz de identificar o que te conduziu para aquela situação. Durante alguns períodos da minha vida, eu fiquei endividado e vivi isso, 3, 4 vezes ao longo da minha vida. Às vezes acontecia algo positivo, ou entrava um dinheiro que eu não estava esperando, ou recebia as férias, ou acontecia isso e aquilo, e de repente a minha vida estava organizada, mas era só uma questão de tempo até ela se perder novamente. Eu não tinha o entendimento do que me levava para aquela situação. Então era só uma questão de tempo até eu caminhar de novo para aquele ambiente. Então Ezequias sabe onde está, mas o capítulo 29, o verso 6 e o verso 7, ele vai falar algo: porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos do santuário ao Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo: eu sei porque nós estamos aqui, eu já sei. Lembra, eu li primeiro o verso 8 e 9, onde ele diz onde estamos, sendo assombrado por invasões, por humilhações, por desterro, por ataques, por mortes, por destruição. Eu sei onde eu estou. Então tá bom. Agora, o que foi que me trouxe
trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para cá foi negligenciar meu relacionamento com Deus. Nossos pais viraram as costas ao Senhor, não queimaram incenso, apagaram as lâmpadas, certo? Note que ele sabe exatamente o que o conduziu para lá. Ele tem uma visão nítida, pode não ser boa, é verdade, pode não ser agradável, mas ele foi obrigado a olhar com clareza. Por quê? Neemias quer sair, ou Ezequias, perdão, quer sair de um lugar para cujo qual ele não volta mais. E a única forma de você não repetir aquilo que já aconteceu é tendo uma lembrança nítida do que pode acontecer se você negligenciar. Então o que nos trouxe aqui, ele já sabe. Agora eu poderia fazer uma pergunta a vocês. Você acha que ele quer sair dessa situação? Sim ou não? Que ele quer sair. Porque ninguém quer ficar num ambiente ruim. Se alguém está num ambiente ruim, inevitavelmente essa pessoa quer sair. Mas querer sair não é quase nada. O querer sair é apenas uma fração pequenina que algumas pessoas escutam o tempo inteiro. Para você mudar seu casamento, basta querer. Para você mudar de vida, basta você querer. Você não muda porque não quer. Por que você não para de beber? Porque não quer. Por que você não para de fumar? Porque não quer. Não tem muita lógica nisso. É lógico que as pessoas que querem e que sabem o mal que o cigarro causa, elas gostariam de parar, sim ou não? Mas elas não conseguem. Elas gostariam sim. Então não basta querer. Todo mundo aqui quer ser um servo bom e fiel. Todo mundo aqui quer ser um homem e uma mulher de oração. Todo mundo aqui quer ser uma pessoa próxima de Deus. Então querer, meus irmãos, é muito pouco. E Ezequias sabe disso. Ele sabe onde está. Ele sabe o que o levou para lá, mas ele sabe mais uma coisinha muito importante: querer não vai tirá-lo daquele ambiente. Ezequias sabe que ele precisa fazer alguma coisa para sair de lá. Se ele não fizer, não adianta. Não vai, entendeu? Você quer emagrecer, quer ou não quer? Querer você quer. Agora, o que você vai fazer para emagrecer? Aí é outra história, certo? O que você vai executar. E é aí que as coisas começam a mudar. E aí entra o verso 10. 29:10, por favor. Agora me tem vindo ao coração. Se veio ao coração, já era. Se chegou no coração, ocupou o espaço certo. Porque quando algo vai para o coração, a probabilidade dele se materializar, ela é quase 100%. Coisas que vão para o coração conseguem vencer quaisquer barreiras. Quando algo vai para o coração, já era. O jovem pródigo, ele era alguém que tinha tudo na casa do pai, até que o coração dele diz para ele: vai embora. Quando o coração diz para ele: vai embora, ele foi embora. Davi era um homem de Deus, até o coração dele se dizer a ele: se deita com Batseba. E o homem, segundo o coração de Deus, se deitou. O dia que o coração de Davi disse: mata Urias, ele deu um jeito e matou Urias. Qual é a grande dificuldade? É assumir o que fazer no coração. Às vezes nós temos muita facilidade de falar ao seu ouvido. Termina um culto e você diz: nossa, gostei dessa palavra, uma palavra boa, certo? Me deu uma direção. Mas aí você descobre depois que ela não causou quase impacto nenhum, porque ela conversou apenas com o seu ouvido, mas não foi capaz de falar com o seu coração. Eu aprendi que coisas ruins falam mais ao coração que coisas boas. Eu posso falar aqui muitas coisas boas que você vai esquecer, mas se eu for descortês, desagradável com uma situação com você, você vai embora daqui e não esquece nunca mais o que o pastor, como alguém te ofendeu, como alguém te humilhou, como alguém te expôs, como alguém, porque coisas ruins conseguem alcançar mais espaço no coração do que coisas boas. É assim que funciona. Ezequias é alguém que diz: olha, agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Por que ele quer fazer uma aliança? Porque os pais dele quebrou uma aliança. Ele já sabe, disse isso nos versículos anteriores. O que nos trouxe para cá foi uma quebra de aliança. O que eu vou fazer? Eu vou acender a lâmpada que meu pai apagou. Eu vou abrir as portas que meu pai fechou. Eu vou tirar a imundícia que meus pais fizeram. Fui eu que fiz? Não. A culpa não é minha, mas a responsabilidade
responsabilidade é minha. A culpa é sua, da sua família, 3, 4, ter se divorciado? Não, mas é responsabilidade sua manter um casamento. É culpa sua termos tanto exemplos negativos na igreja e fora dela? Não, mas é responsabilidade sua manter uma vida decente e íntegra ao lado do Senhor dos Exércitos. Precisamos parar de procurar culpados e assumirmos responsabilidades. É ela que vai tirar essa nação dessa situação. Agora me tem vindo ao coração que façamos, preste atenção, me tem vindo para que façamos. Olha bem, não é me tem vindo para que eu vá fazer, não. Me tem vindo para que nós façamos. Ezequias está dizendo, tem algo começando dentro do meu coração, mas que vai alcançar o de vocês. Nasceu aqui e nós vamos mudar isso. Chega de vivermos um ambiente de humilhação, de invasão, de escárnio. Chega de vivermos um ambiente de descrédito, porque nós vamos ver sair de nós o ardor da ira do Senhor. Mas e agora? Verso 11. Me tem vindo ao coração que façamos. Verso 10. Me tem vindo para que façamos. Então vamos agora. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estares diante dele, para o servirdes, para seres seus ministros e queimadores de incenso. Uma conscientização coletiva sacerdotal. Não é povo não, meu irmão, é sacerdote. Ezequias está só conversando com o sacerdote. As pessoas de referência são as pessoas que são influencers, são influentes, são os pais, os líderes, as pessoas que podem colocar sobre o outro um pensamento, uma reflexão. Eu não sei quem é essa pessoa na sua casa. Pode ser a esposa, a cabeça. Pode ser o marido, o cabeça. Pode ser o vovô, o cabeça. Pode ser um adolescente, alguém que vai fazer isso. Alguém que vai levar para o seu ambiente uma conscientização coletiva. Este povo está perdido mediante a essa situação. Então Ezequias chama os sacerdotes e os levitas e diz: filhos, não sejais negligentes. O Senhor vos chamou. Olha o que ele está resgatando, a identidade dessas pessoas. Ele está tentando mostrar a elas quem elas são de verdade. Não o que a situação as submeteu. Não o que o problema causou. Não, nós vivemos juntos, mas não nos amamos. Nós não temos mais como resolver isso. Não tem nada disso, não. Ele está chamando, ele diz: o Senhor vos tem escolhido. Foi o Senhor que escolheu vocês para estar diante dele, para os servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Vamos embora, sacerdote, vamos embora, levitas, vamos fazer isso. Verso de número 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do isso. Vamos tirar do santuário a imundícia. Vamos tirar do santuário tudo aquilo que não deveria ter lá. Na época, o santuário, a casa do Senhor. Hoje, eu e você, não se tira hoje do santuário, tira de dentro de nós coisas que não agradam a Deus, coisas que Deus reprova. Olha o que ele está dizendo. Ele está chamando os sacerdotes e os levitas a uma purificação e uma santificação. Vamos tirar, vamos remover essas coisas. Vamos embora, gente. E eles começam este processo de remoção. Hábitos, ambientes, companhias, vocabulários. Eu não sei o que nós temos que tirar. A minha proposta aqui é dizer que nós precisamos nos purificar e nos santificar, porque é isso que faz a diferença. É olhar e ver. Eu fui chamado para quê? Para ser uma pessoa influente. Aqui, tá assim de gente influente. Assim, tá assim de gente que exerce influência sobre grupos, relacionamento de amizade, reuniões, frequência em casa, certo? Pedidos de conselho, ok? É assim que funciona. E nós não temos problema nenhum com isso. Mas a proposta é fazer com que essas pessoas promovam a purificação e a santificação das pessoas. É isso que ele está promovendo. E o verso 28 do capítulo 29. E toda a congregação, agora toda a congregação se prostrou. Quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto acabar. A adoração está restaurada. Sim, começou por um grupo, é verdade. Um grupo de influentes, cujo qual Ezequias fez e mostrou e clareou a mente dessas pessoas.
E agora toda a congregação está olhando para aqueles sacerdotes e levitas. O que tem agora? O que tem agora é uma adoração no templo. O que tem agora é uma seriedade de quem assumiu o compromisso com Deus. Então agora toda a congregação se prostrou quando tinha adoração. Todo mundo quer levar Deus a sério. Essa é a grande verdade. O que nós estamos precisando é de pessoas, é de lideranças, de pessoas influentes, que levem Deus a sério. A comunidade está aí. O povo quer servir a Deus. Ezequias sabia disso. Então agora toda a congregação está adorando ao Senhor. Está em adoração. É verdade que, se você analisar direitinho, parece que ainda não aconteceu muita coisa. Israel continua sob o domínio da Síria. As nações vizinhas sabem que Judá é uma nação fraca, pequena, desprezada, que todo mundo invade. Ninguém lá fora está sabendo do que está acontecendo lá dentro. Quem sabe é Ezequias. Quem sabe são os sacerdotes e levitas. Quem sabe é o povo. O povo sabe que agora tem adoração, que está todo mundo de branquinho, que há uma fumacinha saindo, certo? Do ambiente de adoração. Mas lá fora, ninguém sabe disso ainda. Note que a verdadeira transformação, ela não acontece de fato para que os outros vejam, a não ser ao seu tempo. A transformação de fato e verdadeira acontece para que Deus seja glorificado na nossa vida. Na nossa vida, não é pelas pessoas. Simplesmente, Deus não tem problema nenhum de identidade. O que Ele quer é que quando alguém olhe para um de seus servos, o nome dele seja glorificado pelo estilo de vida cujo qual nós resolvemos viver. É isso. E isso precisa ser resgatado. Essa é a grande verdade. Que fazer tudo certo nem sempre é garantia de que você ficará imune de sofrer uma retaliação e uma guerra. Mas um obediente, quando está em guerra, os céus estão de olhos abertos para defendê-lo. Vão pelejar contra a sua empresa, vão pelejar contra o seu casamento, vão pelejar contra os seus filhos, podem pelejar do jeito que for. Onde você não puder defender, lá vai estar um anjo de pé para proteger e agir a seu favor. Vale um amém? Nossa proposta é de uma forma muito sóbria, muito responsável, mostrar às pessoas que o diabo, apesar de toda a força, apesar de tudo aquilo que ele pode fazer, o poder dele sobre a nossa vida é extremamente limitado. É um poder que, na verdade, na maioria das vezes, é concedido por nós. É como se nós entregássemos a ele o direito de agir sobre as nossas vidas. Isso é uma regra de verdade absoluta? Não. Eu vou te mostrar isso hoje. Mas na grande maioria das vezes, boa parte dos problemas que enfrentamos hoje pode ser decisões erradas que tomamos há tempos atrás. Coisas do passado podem assombrar as nossas vidas. Essa é uma grande verdade. Quanto mais assertivos formos em nossas decisões, quanto melhor formos em nossas escolhas, nós evitaremos bastante sofrimento. O tema da minha mensagem é: mudei de mundo, mas não notei. Não notei que mudei de mundo. Quando nós usamos a palavra mundo, eu quero apresentá-la aqui a vocês sobre 4 óticas. Primeiro, o mundo, tudo, a totalidade, todas as galáxias, tudo criado por Deus, que é muito maior do que nós muitas vezes conseguimos imaginar. A segunda vez que eu quero colocar a palavra mundo, eu quero colocar como nosso planeta, certo? Aquilo que direta ou indiretamente interfere sobre nós. Mas o terceiro mundo é o mundo do nosso ambiente de convívio. É aquele ambiente que nós frequentamos. É quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. A proposta de Jesus não era tirar todo mundo, ou seja, alguém daqui para ir para lá, alguém de lá para vir para cá, não. A proposta inicial é: vá para casa como gadareno, para o seu mundo, e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Vá para casa samaritana e mude Samaria. Mude o mundo onde você está inserido. Na maior parte do tempo, nós também não vamos mudar de mundo. A maioria de nós vivemos bem próximo de onde nascemos. Essa é a grande verdade, ou pelo menos daquele ambiente cujo qual nós criamos
como se fosse o nosso ecossistema. Então, nesses 3 mundos, normalmente nós não mudamos. Nós não mudamos na totalidade, não mudamos do planeta Terra e muitas vezes ainda estamos no nosso ambiente de convívio. Porém, há um 4º mundo, o mundo dos princípios e dos valores. Quando nós mudamos para um mundo novo, com princípios novos, algumas coisas velhas podem ficar para trás. Pessoas, por exemplo, que foram criadas em ambientes ordeiros, de repente mudaram para o mundo da marginalidade. E no mundo da marginalidade, os princípios e os valores são outros. Se eu não tenho, eu tomo de quem tem. Se essa pessoa oferece resistência, eu tiro a vida dela. Ué, mas que ideia é essa? Não, essa é a ideia do mundo da marginalidade. Bom, então, se você quer se casar com alguém, por exemplo, seria muito legal você descobrir quais são os princípios e valores dessa pessoa, pelo menos no ambiente atual. Mas você nunca terá a garantia de que essa pessoa poderá sustentar isso para sempre. Um fiel pode se tornar um adúltero no longo da caminhada e você vai decidir por seus princípios e valores se vai engolir isso ou se vai mudar de mundo, tirando essa pessoa de seu convívio e optando por não inserir outra ou então inseri-la. O mundo de valores e princípios, ele é fundamental nós observarmos. Quando recebemos a Cristo, o que fizemos? Mudamos de mundo. Continuamos morando em Xerém? Para mim, sim. Mas eu mudei de mundo. Continuo morando no planeta Terra? Sim, mas eu mudei de mundo. Faço parte de toda essa estrutura de galáxia? Sim, mas eu mudei de mundo no que diz respeito a valores e princípios. Meus valores e princípios hoje, certo, são diferentes do mundo que eu vivia antes. Então preste atenção nesse texto, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos, hein? A mãe dele se chamava Abia e era filha de... Verso 2. Ezequias fez o que era reto. O que era reto. O que era reto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, para falar comigo mesmo nesta palavra e para falar, ó Deus, com essa diversidade de corações e realidades diferentes. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte de bênção. Repreendemos toda a distração. Tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque eu quero te mostrar na astúcia de um menino, de um rapaz de 25 anos de idade. Vamos olhar um pouco para a vida desse camarada, ver como ele precisou fazer revisões em algumas coisas, porque nós vamos precisar de uma coisa chamada discernimento, sensibilidade para tomar algumas decisões da nossa vida em ambientes cruciais. Por favor, seja equilibrado. Pare de querer se colocar numa posição onde tudo que você vai fazer, Deus tem que falar, porque senão você não faz nada. Agora também não queira fazer tudo na vida sem falar com Deus. Tem muita coisa na vida que se você não pedir oração a Deus, discernimento a Deus, uma direção, você vai quebrar a sua cara. Olha como é que as coisas são. Ezequias resolveu fazer aos olhos do... E pronto, foi a decisão dele. Eu vou te mostrar o resultado, mas foi a dele. Isso não significa que você vai viver a mesma coisa que ele. Você vai viver a mesma coisa que ele, ou próximo do que ele viveu, porque nem sempre será a mesma coisa se você fizer a mesma coisa. Se não quiser, eu entendo perfeitamente. Tem gente que vem, pede um conselho, você instrui, dá uma ferramenta, ele vira, vai embora, faz tudo o contrário, depois vem reclamar com a gente sobre o resultado do que aconteceu. É estranho, mas é o direito que as pessoas têm e nós não podemos privá-las. Então o que ele tem na mão, só para você entender, Ezequias tem um reino falido deixado por seu pai Acais.
ele é rei da área do sul de Israel, de Judá, a parte de baixo. E não é de hoje que Ezequias vê a humilhação assolando sua nação. Volta e meia, os assírios invadem Judá, matando os homens que podem oferecer resistência, levando crianças cativas. Por que eles não extirpavam de uma vez por todas, matavam todos? Era simples. Primeiro, porque não podiam matar, porque aquele povo estava sustentado por Deus. Segundo, não podia matar, porque era jogar fora recursos. Eu venho, roubo e vou embora, espero você se estruturar de novo. Então eu venho e roubo de novo. É assim que funciona. Ele cresceu vendo tudo isso. O pai dele estava desesperado, Acais, tentando resolver o problema. Ele também fazia revisões, porém erradas. Ele revisou e ele disse: a melhor maneira que eu tenho a fazer é me aliançar com alguém que me deixe mais forte. Não deu certo. Depois, então, ele começou a subir o tributo e a pagar mais do que era cobrado. E ele agora, certo, ganha, segundo ele, um pouco de admiração de seus algozes, mas que continuam o pressionando. Volta e meia, as invasões vêm, tudo acontece. E tem 2 garotos crescendo. O nome de um, Senaqueribe. Ele é filho de Tiglade, o rei da Assíria. O outro garoto se chama Ezequias. Ele também está crescendo. Porque em meio às crises, alguém vai crescer dentro de você. Uma postura, uma personalidade. Eu não sei, eu não sou um profissional da área. Eu sei que nesse ambiente onde as coisas acontecem, alguém vai ter que aparecer. E é assim que acontece. Tem 2 garotos crescendo, o filho de Tiglade, Senaqueribe, e o filho de Acais. A diferença é só o seguinte: na casa do Tiglade, a fartura, a vitória. Na casa do Tiglade as coisas vão bem. O problema é na casa do Ezequias, onde tem morte, onde tem humilhação, onde tem saques. É só isso. Dor, choro. Sabe o que é pior? É que ele não é um garoto comum. Sabe o que é pior? É que ele é filho do rei. Quando ele passa na rua, as pessoas olham para ele e dizem o quê? Tudo isso que nos acontece é responsabilidade de vocês. Eu fico imaginando, Ezequias não podia sair. Ele não era bem visto nem pelos seus, pela gestão de seu pai. Porém, o pai morreu. Porque uma hora a casa cai, meu irmão. O pai morreu. Morreu os 2. Morreu o pai do Senaqueribe e morreu o pai do Ezequias. Morreu Acais e Tiglade. E o que eles criaram? 2 filhos. Só isso. 2 rapazes. Um acostumado a vencer, rico, poderoso, cheio de si. Porque às vezes é isso que os traumas fazem. Eles são tão fortes que transformam as pessoas de bem em soberbas. A pessoa não pode ganhar nada que acha que é melhor que os outros. Vira um dublê de rico. Do outro lado, quem está crescendo? O Ezequias, 25 anos de idade. E aí Ezequias tem que assumir o trono. O pai dele morreu. Mas que trono é esse? Que casa é essa? Que herança é essa? Não deixou nada. Deixou o quê? Deixou foi minha mãe traumatizada com o homem. Me deixou o quê? Algumas escoriações na alma, que às vezes não é nem no corpo. O corpo é fácil, mas são nas memórias, nas lembranças. Vida dura. E agora, o que esse garoto vai fazer? Ele precisa sobreviver. E ele vai sobreviver. 25 anos de idade, ele assume o governo. Um governo falido. Mas o texto é bem claro. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto. O sucesso de Ezequias está em não querer agradar Senaqueribe. Em não querer agradar outras pessoas ou estruturas que poderiam apoiá-lo. O que ele queria era agradar a Deus. Então, o que ele faz? Não dá para copiar o pai dele. Já falei que o pai dele foi uma droga. Aí você quer definir para mim, eu até acredito na influência, mas você quer dizer para mim que todo mundo vai virar um produto do meio? Meu irmão, conheço a vida de muita gente aqui. E gente que é gente boa, e venceu, e rompeu. Pode ter alguns resquícios, é verdade, comportamentais, porque ninguém é perfeito. Mas foi para muito longe de onde estava a geração de seus pais e de seus avós, em questões econômicas, em questões intelectuais, naquelas áreas que o Abner citou aqui. Chegou a hora dele assumir. 25 anos de idade. Olhou, não tem ninguém aqui. Então, eu vou imitar alguém. Quem? Davi. Um homem perfeito? Não. Um homem que aprendeu a se regenerar diante de Deus. É para lá que ele foi. Fez como fizera Davi, seu pai. E a Bíblia ainda faz questão de citar o nome da mãe dele. O cara não valia nada, mas a mãe me parece que era gente boa. E o cara está construindo. O que ele vai fazer agora? Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês.
abriu as portas da casa do Senhor. Que portas? As portas da casa onde Deus morava, que o pai dele fechou. O pai de Ezequias fechou, Ezequias abriu. Os sacerdotes que trabalhavam na casa perderam o emprego, mas assim que Ezequias assume, ele chama os sacerdotes e os levitas, diz: sacerdotes e levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor e tirai da casa do Senhor toda imundícia. Nós vamos mudar esse negócio aqui, meu irmão. Chega, acabou. Chega uma hora que você tem que dar um basta na sua vida. Chega na hora que você tem que dizer isso. Não interessa se vovó viveu, se mamãe viveu, se fulano viveu. Chegou na sua vez e você decide se vai viver ou não. Isso pode ser uma questão econômica ou pode ser uma herança genética de um câncer ou de qualquer outra coisa. Abre as portas do Senhor, repara, e aí ele restabelece o culto. As coisas estão bem, tá certo? Sabe o que ele faz? Ele celebra a Páscoa. Isso. Ele manda chamar todas as tribos, trazer seus representantes e celebrar a festa que comemorava a libertação, o agir e o mover de Deus no deserto. Como Deus entrou no Egito e tirou aquele povo com mão forte, ó. Aqui, ó. Esse é o campo de batalha. Deixa o Satanás ou a situação que aconteceu com você te deixar pessimista, negativista, fazer com que você tenha uma ótica ruim a seu respeito e a respeito da sua situação, fazer com que você nunca estabeleça nada de concreto. Se eu perguntar para você de quanto dinheiro você precisa, sempre é muito. Quanto dinheiro você precisa? Muito. Claro que tem que ser muito, porque muito não é um valor definido exato, e é por isso que você nunca alcança. Se você planeja alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é quanto você precisa. É dizer um número para você mesmo, é dizer um número para Deus. Nós precisamos ser mais assertivos em nossas decisões. Ezequias sabe, a mente daquele povo está contaminada, então vamos trazer uma festa. A festa de quê? A festa que vai trazer a memória. Aí, turma, olha o que Deus fez lá, e o Deus que fez é o mesmo que faz. Sabe o que ele faz? Pede oferta. Pastor, ele pede oferta para um povo falido? Pois é, porque o que Ezequias está trabalhando não é com o preço, é com o valor. Aquela oferta é para Deus, sim ou não? E Deus é dono do ouro e da... Isso. Então o que Deus quer de cada um de nós é que façamos o melhor. E aí as coisas estão acontecendo. Vamos lá. Está acontecendo onde? Internamente. E Senaqueribe? Senaqueribe sabe nada disso. Senaqueribe está vivendo a vida dele. Mas o que está acontecendo em Judá? Ah, Judá tem agora um cara chamado Ezequias. Mas quem é ele? Ele é filho do perdedor, Acais. Então deve ser outro perdedor. Não. Então deve ser um outro pecador. Não. Então deve ser um outro desequilibrado. Não. Mas por que não? Porque ele decidiu não ser. Você está entendendo? Ele decidiu que não ia ser e pronto. Agora sabe o que acontece? Nada. As coisas estão acontecendo normalmente até o capítulo 30. 2 Crônicas 31. Depois disso o quê? Depois de abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, fazer a Páscoa, pedir oferta, restabelecer culto. Depois de tudo organizado, pensa num cara fiel. Depois disso, olha só, que beleza. Ezequias enviou um mensageiro a todo Israel, certo? E escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para a celebração da... Isso, a festa que celebrava a libertação. Capítulo 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de... O cara acaba de fazer a festa da libertação, vem um miserável fazer um cerco de aprisionamento, sim ou não? Quem? Seu nome é? Quem ele é? Ele é filho de Tiglade. Senaqueribe cresceu vendo derrota? Não. Ele é rico, poderoso, seu exército é um dos maiores da época, amém? Pois é. E o outro tem o quê? Nada, só cultinho, fumacinha, sacerdotinho, uns bichinhos gritando porque está sendo sacrificado, e ofertinha, só umas ofertinhas pequenininhas. E o outro cara lá tá bonitão. É isso que está escrito aí, mais ou menos isso. Aí vem o tal do Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá, sitia as cidades fortificadas com a intenção de fazer o quê? Isso. Por quê? Porque está na memória de todo mundo quem? Acais. Olha o que Ezequias disse no verso 7. Olha que texto animador. Imagina se você estivesse lá e eu fosse Ezequias. Olha, aí eu falando para vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem se por causa do rei da... Nem por causa de toda a... que está com ele.
Olha o final do texto, como é que é maneiro. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com... Ele tem uma multidão e nós, um só, alguém, indefinido, alguém, oculto, alguém. Eu imagino, para o Zequias, você é doido, mano. Você não queria quebrar, o pai dele era terrível, igual o Roberto Carlos. O cara é difícil. Para piorar, o cara sabe fazer guerra. Bota o verso 13, já estou terminando já. Se não precisasse trazer a memória, ele trouxe. Vocês não sabem os que os meus fizeram com todos os povos das outras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas? Olha só, bravo Sinaqueribe. Falou aí, tradução, vou botar minha tradução agora, Cláudio Duarte. Aí, maluco, é melhor vocês se render. Papai arrebentou o seu, porque seu pai era um Zé Ruela, e agora eu tô substituindo o papai, e esse tal de Zequias aí, ó, que tá querendo enganar vocês, ele tá falando pra vocês adorar um Deus só, ó, nós já ganhamos tudo, ó, tudo. Nós vamos chegar aí, vamos arrebentar vocês, tá escrito aí, ó. Verso 20, então o rei e quem? O rei Ezequias chamou quem? O profeta Isaías. Tu tem que andar com gente, certo? De controle. Oraram por causa disso e clamaram o que eles precisam? Eles precisam de socorro. Verso 21. E o Senhor enviou um que destruiu todos os homens e o chefe dos príncipes do arraial do rei e este, o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua... Quando ele entrou no templo do seu Deus, seus próprios filhos ali o mataram. Isaías orou com Ezequias e Deus enviou um anjo. Mas pastor, eu não consegui entender onde o senhor vai encaixar a revisão. Bom, eu expliquei a vocês que a gestão de Acais foi terrível. A de Ezequias foi muito bem sucedida. Ela se resume a um versículo. Para mim, volta em 2 Crônicas 29, apenas o verso 10, agora estou resolvido. Decisão. Em algumas traduções, agora estou decidido. Estou, não é plural, é singular. Agora eu estou decidido. Eu decidi. Eu decidi como marido, eu decidi como pai, eu decidi como chefe de família, eu decidi como crente, eu decidi. Eu estou decidido a fazer uma... Pronto, acabou. A história desse cara mudou aqui. Se você vê o que ele descreve, ele diz: nossos pais apagaram as lâmpadas, fecharam as portas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor Deus de Israel. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança. Ele vai dizer, para que o furor da sua ira se afaste de... Ele diz, eu vou tomar uma decisão no singular para livrar todos. A responsabilidade era dele. Deus enviou um anjo. E o texto diz, e o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens. Note que o anjo não matou covarde. O anjo só matava valente. Porque preste atenção. Quando Acais perde, a fama de Israel foi negativa, sim ou não? Então todo mundo tinha uma fama ruim na boca a respeito de Israel. Deus quer reverter isso. Ezequias fez o contrário. Ele reviu. E o que ele fez? Abriu a porta que o pai fechou. Acendeu a lâmpada que o pai apagou. Empregou os sacerdotes que o pai demitiu. Celebrou a Páscoa que o pai não celebrava mais. Ele fez tudo o contrário, por causa de uma decisão. Agora estou resolvido. Pronto, o Senhor nos chamou para queimar incenso. E é isso que eu vou fazer. Mas agora, nesse texto, os homens valentes morrem. E o que acontece com os covardes? Fogem. Para que os covardes fogem? Para contar para os outros que agora Judá merece respeito. Mas o mais legal não é isso. Você lembra que mataram Senaqueribe? Sim ou não? Mataram ele, não mataram? Pois é, agora todas as nações vizinhas ficaram sabendo do tal anjo. Aí eles juntavam dinheiro, botavam naquelas caravanas e traziam para quem? Para o Zequias. Os caras chegavam e falaram, Zequias! Falei com o Senaqueribe. Falei, Senaqueribe, Zequias não é Acais, não. Zequias é um menino decente, tá? Falei pra ele, Zequias, não se meter contigo, tá? Eu trouxe aqui os presentes pra tu. Valeu, Zequias, ó. Ninguém aqui quer brigar.
Ninguém aqui quer brigar com... não é? Vai que é um espírito de John Wick. Eu aprendi uma coisa há muito tempo nessa história. O poder de uma decisão. Não se vitimize. Eu não sei quantas áreas você precisa rever. Eu não sei o que você precisa organizar. Eu só quero te mostrar que Ezequias fez tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, Senaqueribe se levantou. O que indica que fazer tudo certo nem sempre é garantia de que você ficará imune de sofrer uma retaliação e uma guerra. Mas um obediente, quando está em guerra, os céus estão de olhos abertos para defendê-lo. É só isso. Vão pelejar contra a sua empresa, vão pelejar contra o seu casamento, vão pelejar contra os seus filhos, podem pelejar do jeito que for, mesmo você estando em obediente. Mas, meu irmão, onde você não puder defender, lá vai estar um anjo de pé para proteger e agir a seu favor. Vale um amém?